Sócrates nasceu em Atenas, em um período em que a cidade se tornava o centro intelectual mais vibrante do mundo antigo. Seu pai, Sofronisco, trabalhava como escultor e conhecia o valor da precisão, da firmeza e do cuidado com as formas. Sua mãe, Fenarete, era parteira e lidava diariamente com a fragilidade e a potência da vida humana. Essas duas influências moldariam a essência do homem que transformaria a filosofia para sempre. Sócrates cresceu entre blocos de mármore e histórias de nascimento. Ele aprenderia a esculpir consciências e a auxiliar ideias a emergirem, substituindo ferramentas por palavras e cinzéis, por perguntas que atravessavam a alma de quem o ouviu. Durante sua juventude, Atenas florescia em arte, política e comércio, mas carregava tensões que prenunciavam conflitos profundos. Os espetáculos de teatro exaltavam heróis e condenavam tiranos. Os sofistas viajavam pela Grécia vendendo discursos e técnicas de persuasão. Poetas disputavam prestígio. Cada esquina parecia vibrar com debates sobre poder, justiça e destino. Sócrates caminhava silenciosamente entre esses cenários, absorvendo cada detalhe. Ele observava que a cidade valorizava o brilho da palavra, mas raramente examinava seu conteúdo. Essa percepção plantou dentro dele a semente de sua missão futura. Antes de se tornar filósofo, Sócrates serviu como soldado. Participou de batalhas importantes da Guerra do Peloponeso, enfrentando frio, fome e o peso da incerteza. Platão registrou que Sócrates avançava com calma, mesmo enquanto os soldados recuavam. Ele caminhava devagar, atento, como se enfrentasse a morte com a mesma serenidade com que enfrentaria argumentos frágeis na vida adulta. Essas experiências moldaram sua compreensão do valor da coragem, do autocontrole e da presença interior. O soldado que atravessou campos de batalha se tornou o filósofo que ensinaria a enfrentar tempestades morais com lucidez. Fisicamente, Sócrates contrariava os ideais de beleza grega. Era descrito como robusto, de olhos profundos, nariz largo e aparência comum. Nada nele lembrava os heróis esculpidos em templos. Essa desconexão entre aparência e profundidade tornava seu impacto ainda mais marcante. As pessoas se aproximavam sem imaginar que estavam prestes a encontrar um dos maiores pensadores da história. Sócrates usava a própria simplicidade como convite. Não seduzia pela forma, transformava pela força das perguntas. A educação ateniense valorizava poesia, retórica e ginástica. Sócrates caminhou para outra direção. Ele enxergou que o verdadeiro problema humano não estava na falta de conhecimento técnico, mas na falta de clareza sobre si mesmo. Em vez de perguntar apenas o que é o céu, passou a perguntar o que é a justiça. Em vez de explicar a origem da água, investigou a origem do caráter. Ele deslocou o centro da filosofia. Essa virada ainda é considerada uma das mais importantes da história do pensamento. Sócrates não cobrava por conversas, não oferecia cursos, não aceitava pagamento. Ele vivia pela reflexão e para a reflexão. Esse comportamento desconcertava os sofistas, que comercializavam discursos. Sócrates desmantelava seus argumentos com naturalidade, revelando fragilidades escondidas. Sua presença em mercados, praças e ginásios transformava espaços comuns em salas de aula improvisadas. Seus diálogos não aconteciam em templos, mas entre bancas de peixe, vendedores de vinho e cidadãos apressados. Ele ensinava onde o povo vivia. Essa proximidade lhe deu reputação e também inimigos. O primeiro grande movimento de Sócrates foi revelar que o ser humano vive cercado por certezas vazias. Ele perguntava e perguntava de novo: por que acreditamos no que acreditamos? O que sustenta nossas escolhas? Como sabemos se somos justos? Essa investigação constante formou em torno dele um grupo de jovens fascinados por sua capacidade de iluminar a própria ignorância. Sócrates dizia que não sabia quase nada, mas sua ignorância era método. Ele sabia como abrir portas internas que outros jamais perceberam. Sócrates caminhava pelas ruas de Atenas como alguém que carregava uma missão silenciosa. Ele se aproximava das pessoas com naturalidade, perguntava sobre temas simples e, pouco a pouco, conduzia cada conversa para a essência da vida moral. Não existia preparação formal nem roteiro. O que existia era atenção absoluta ao pensamento do outro. Sócrates escutava com profundidade e respondia com a precisão de quem sabia que a alma humana se revela em pequenas fissuras. Seu método não buscava vencer argumentos.
Buscava revelar a estrutura do raciocínio e mostrar onde a pessoa escondia certezas frágeis. Essa prática exigia coragem. Ele colocava o ego de cada interlocutor diante do espelho, e nem sempre o reflexo era confortável. A filosofia de Sócrates se apoiava em um ponto central. Ele acreditava que a ignorância reconhecida é mais sábia do que a certeza presumida. Quando alguém dizia saber o que era justiça, Sócrates desmontava a explicação e revelava a profundidade da pergunta. Quando alguém afirmava saber o que era coragem, ele mostrava que o conceito exigia mais do que bravura física. Ele ensinava que o bem não pode ser reduzido a fórmulas rápidas e que toda resposta verdadeira exige reflexão contínua. Essa visão transformava a ética em investigação racional e fazia as pessoas repensarem suas escolhas mais íntimas. A convivência com seus discípulos ampliou seu impacto. Platão absorveu a força do diálogo socrático e desenvolveu um projeto filosófico monumental. Xenofonte registrou cenas do cotidiano, revelando um Sócrates atento aos desafios práticos da vida. Antístenes, futuro precursor do cinismo, aprendeu com Sócrates o valor da independência moral. Cada discípulo carregou uma parte do mestre e disseminou sua influência em diferentes direções. Sócrates não fundou uma escola, mas fundou um modo de viver. Seus seguidores não repetiam frases, repetiam a prática do questionamento. Enquanto isso, Atenas atravessava uma fase frágil. A guerra desgastara o moral da cidade. O orgulho democrático convivia com insegurança política. Nesse cenário, os sofistas ofereciam discursos que prometiam poder. Sócrates fazia o movimento oposto. Ele lembrava que a retórica sem ética destrói a alma da cidade. Mostrava que a eloquência vazia é capaz de seduzir multidões sem revelar a verdade. Para ele, a palavra era instrumento de construção moral, não arma política. Essa postura ganhou admiradores entre jovens que buscavam sentido, mas irritou líderes que desejavam controle. A presença de Sócrates se tornava incômoda em ambientes onde ninguém queria ser confrontado por perguntas profundas. Sua crítica atingia generais, poetas, oradores, comerciantes e até jovens que o seguiam impulsivamente. Ele alertava que o entusiasmo sem reflexão gera decisões perigosas. Alertava que uma democracia depende mais da qualidade intelectual de seus cidadãos do que da quantidade de votos. Esse tipo de discurso criava tensão. Muitos o admiravam, outros o temiam. A cidade começava a vê-lo como figura imprevisível. Entre os episódios mais sensíveis estava sua relação com Alcebíades. Jovem brilhante e ambicioso, Alcebíades era capaz de encantar qualquer assembleia. Seu talento político e sua instabilidade emocional alimentaram rumores sobre a influência de Sócrates. Quando Alcebíades se envolveu em traições e escândalos, parte da cidade culpou Sócrates por ter formado o caráter de alguém tão volátil. Embora a acusação fosse injusta, a associação entre mestre e discípulo criou terreno fértil para interpretações perigosas. Sócrates criticava poderosos em público, recusava subornos, rejeitava cargos e enfrentava decisões injustas com firmeza. Ele não pertencia a nenhum grupo político. Isso o tornava ainda mais difícil de controlar. Sua independência era vista como ameaça em um momento em que Atenas buscava estabilidade. A cidade precisava de silêncio. Sócrates oferecia perguntas, precisava de obediência. Ele oferecia consciência. Assim se formou o clima que abriria caminho para sua acusação. A filosofia que ele praticava se tornaria o motivo de sua condenação. Não porque fosse perigosa, mas porque exigia coragem para enfrentar verdades que muitos preferiam não ver. Enquanto Sócrates aprofundava o método que transformava Atenas, a cidade aprofundava as tensões que o levariam ao tribunal. O choque entre consciência e poder estava prestes a se tornar inevitável. O julgamento de Sócrates não foi apenas um processo jurídico. Foi o encontro inevitável entre uma cidade cansada de suas próprias contradições e um homem que se recusava a silenciá-las. Atenas havia sobrevivido a guerras, traições e fracassos políticos. Buscava agora um responsável para sua própria instabilidade. Sócrates, com sua insistência em examinar a alma humana, tornou-se alvo perfeito. 3 acusadores se apresentaram. Falavam em corrupção da juventude e rejeição às tradições religiosas. Mas a acusação real era outra. Sócrates tinha o poder de fazer as pessoas enxergarem a verdade.
e verdades em tempos de medo se tornam perigosas. No tribunal, Sócrates manteve uma serenidade que desarmava expectativas. Em vez de estratégias de persuasão, ofereceu honestidade. Afirmou que sua missão era um chamado interior. Disse que a cidade precisava de gente que a despertasse, não apenas de gente que a elogiasse. Declarou que não havia propósito mais digno do que examinar a vida em busca de clareza. Sua postura provocou admiração em alguns e irritação em muitos. Ele falava com uma liberdade que poucos homens ousariam ter diante dos juízes. Não temia a morte. Temia apenas a injustiça. A condenação veio como consequência natural de uma cidade que precisava calar uma consciência incômoda. Sócrates foi sentenciado a beber cicuta. Seus discípulos organizaram um plano para que fugisse. As portas estavam abertas. Bastava atravessar a fronteira. Mas Sócrates recusou. Acreditava que trair a lei, mesmo injusta, corromperia sua alma. Preferia morrer fiel a seus princípios do que viver contrariando aquilo que ensinou. Ele sabia que suas ações teriam eco por séculos e escolheu deixar esse eco limpo e absoluto. Os relatos de seus últimos momentos revelam uma calma que impressiona até hoje. Sócrates conversava sobre a natureza da alma, sobre a importância de cultivar virtude e sobre a vida como preparação para o entendimento profundo. Ele acolhia o medo de seus amigos, mas não o próprio. Quando tomou a cicuta, fez isso sem hesitação. Sentiu o corpo esfriar lentamente e pediu que o deixassem deitar quando as pernas já não respondiam. Seu olhar permaneceu firme. Parecia observar algo além da morte. A serenidade daquele instante se tornaria símbolo de integridade para todas as gerações futuras. Apenas após sua morte, mergulhou em arrependimento. Percebeu que havia eliminado alguém que representava seu melhor espírito. Muitos dos envolvidos no julgamento perderam prestígio. Mas já era tarde. O homem havia partido. No entanto, Sócrates nunca esteve tão presente. Platão dedicou sua vida a preservar seu legado, escrevendo diálogos que moldaram a filosofia ocidental. Aristóteles, influenciado pela tradição socrática, transformou o método racional em base da ciência. Os estoicos encontraram na ética socrática a força para enfrentar a vida com firmeza. O cristianismo primitivo usou elementos socráticos para refletir sobre consciência e moralidade. E toda a história da educação se apoiou em seu princípio mais profundo. Ensinar é despertar. O impacto de Sócrates atravessou milênios, porque ele não tentou impor respostas. Ele ensinou a perguntar. Ele mostrou que a liberdade começa na mente, que a coragem nasce da coerência interna, que a justiça depende de clareza e não de autoridade. Seu legado sobreviveu a impérios, guerras, religiões e sistemas políticos, porque fala diretamente ao núcleo da experiência humana. Não importa a época, sempre haverá alguém precisando examinar suas certezas. Sempre haverá alguém buscando entender como viver de forma íntegra. Sócrates não escreveu um único livro, mas se tornou o capítulo mais importante da filosofia. Não fundou uma escola, mas formou todas as que vieram depois. Não deixou monumentos, mas deixou um método capaz de atravessar o tempo. Morreu condenado por sua cidade, mas renasceu no pensamento de toda a humanidade. Sua vida e sua morte transformaram a busca pela verdade em caminho. E hoje, cada vez que alguém escolhe pensar com lucidez em vez de repetir opiniões, Sócrates respira de novo. Ele permanece vivo, porque vive onde nenhuma sentença pode tocar, dentro da consciência de quem se recusa a aceitar a escuridão quando existe a possibilidade da clareza. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal.